CBN, eleições 2010. Nós damos sequência aqui na Rádio CBN a mais uma etapa da série de entrevistas com os candidatos ao governo do estado de São Paulo. Nosso convidado hoje é o candidato do PSDB, Geraldo Alckmin. Candidato Geraldo Alckmin, muito bom dia para o senhor e muito obrigado pela sua presença aqui na CBN. Muito bom dia, Milton Jung. Quero cumprimentá-lo, cumprimentar os ouvintes da CBN e os internautas. E eu quero lembrar, portanto, a você, ouvinte internauta aqui da CBN, que essa entrevista pode ser acompanhada no rádio e simultaneamente na internet com imagens. E, claro, você também pode fazer a sua pergunta para milton@cbn.com.br. No decorrer dessas últimas 2 semanas, nós conversamos com especialistas em pelo menos 6 áreas para levantar temas, sugestões e assuntos para essa nossa conversa. Além disso, abrimos espaço, evidentemente, para que o ouvinte internauta também pudesse fazer essas sugestões. É com base nisso que nós vamos conversar. Mas antes disso, eu queria conversar com o senhor o seguinte. Seu nome vem sendo apontado, mesmo antes da campanha eleitoral começar, como franco favorito ao Palácio dos Bandeirantes. As pesquisas têm mostrado, inclusive, que o senhor teria condições de vencer no primeiro turno. Ficou muito claro nesses últimos tempos uma mudança de estratégia na sua campanha eleitoral no rádio e na TV. Mais agressivo, um tom mais forte, um ataque maior a um candidato, ao candidato mercadante. Por que essa estratégia? Olha, nós temos feito uma campanha propositiva, Milton Jung, falando de educação, de saúde, do futuro, né? Agora, é importante fazer alguns reparos. Por exemplo, há uma crítica, né, em relação à questão do metrô. E é importante dizer para as pessoas 2 coisas. Primeiro, em relação ao metrô, que aqui não tem nenhum centavo do governo federal. O governo federal põe dinheiro no metrô de Salvador, no metrô de Fortaleza, de Brasília, de Belo Horizonte, e não coloca na maior cidade brasileira, e nós transportamos quase 6 milhões de passageiros por dia em trem e metrô. Depois, meu adversário faz crítica, mas quando nós fomos ao Senado para pedir autorização para o projeto de lei para contrair financiamentos que o Estado vai pagar, Banco Mundial, BID, BNDES, Japan Bank, ele simplesmente não votou. Então é fácil falar mal, mas na hora que São Paulo precisa, você falta. Então é apenas uma constatação. Agora, isso também tem a ver com o risco para a sua campanha do efeito Lula? Olha, claro que o presidente Lula tem prestígio, enfim, mas o Lula não é candidato, né? Nem no nível federal, muito menos aqui no nível estadual. Mas que está influenciando o eleitorado nesse momento, o próprio crescimento de Dilma Rousseff no estado de São Paulo, o que não era muito comum, na cidade de São Paulo, inclusive, isso de certa maneira deve ter alguma influência. Mas não tem a menor Mesmo dúvida. Que não seja candidato, não tem como negar. Mas não há a menor dúvida, né? A candidata do PT não teria o patamar que tem se não fosse o apoio do Lula. Mas primeiro faltam ainda 16 dias até a eleição, né? O Brizola dizia que se pesquisa ganhasse a eleição, não precisava ter eleição. Então a eleição a gente luta, trabalha, faz um convencimento até o dia. E eu acredito que o Serra pode chegar lá, pode ir ao segundo turno. Na eleição estadual ela é diferente, né? Você tem 27 estados brasileiros, enfim. E eu disputei a eleição para presidente da República, Milton Jung, e ganhei a eleição do presidente Lula em 2006, aqui no estado de São Paulo, no primeiro e no segundo turno. Como ganhei também no Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, Mato Grosso do Sul, Mato Grosso e Roraima, nos 2 turnos. Bom, o senhor ontem no programa eleitoral, em um determinado momento lá do programa, pelo menos no programa de rádio, o senhor fez questão de chamar a atenção e assumir um compromisso sobre a questão da distribuição de verbas para as prefeituras. Isso me lembrou, porque um dos temas que nós discutimos com os especialistas, ligado à gestão pública e à transparência, era exatamente esse. Principalmente esses programas voluntários de governo sobre distribuição de verba para as prefeituras. Como é que se consegue garantir que essa distribuição não é partidária, e sim é uma distribuição dentro dos critérios elaborados pelo próprio programa? Olha, primeiro você tem uma parte dos recursos, Milton Jung, que são a distribuição, ela é legal. Então, fundo de participação, por exemplo, o ICMS. O ICMS, 75% é do Estado, 25% é do município. É proporcional à geração da receita. O IPVA, 50% do Estado, 50% do município, proporcional ao licenciamento. Então você tem uma distribuição automática.
As distribuições voluntárias são por programas. Por exemplo, eu pretendo colocar R$1 bilhão em 4 anos para abrir 200 mil vagas em creche. O ensino fundamental de 0 a 5 anos, a creche 0 a 3 e depois a pré-escola, é responsabilidade das prefeituras. Então nós não vamos fazer creche estadual, nós vamos dizer, olha, tem aqui R$1 bilhão, as prefeituras apresentam os seus projetos. E como é que fica claro o critério que é utilizado para que essa verba chegue na prefeitura? Bom, o critério é convênio, o dinheiro é depositado na conta da prefeitura, ela que vai licitar, ela que vai comprar, ela que vai contratar, é tudo descentralizado. Há alguma estratégia para que esses critérios sejam realmente claros e o próprio cidadão possa fiscalizar? E se a prefeitura dele não receber o dinheiro, poder bater lá na porta do palácio e cobrar? Dizer, olha, está aqui, está muito claro escrito aqui que a minha prefeitura teria direito, a minha cidade teria direito. Milton Jung, existe um site chamado site Contas Abertas. E nesse site Contas Abertas, o governo do estado de São Paulo tirou primeiro lugar dos 27 estados brasileiros, na transparência das suas contas. Então todos os convênios, a maior parte já está na internet. Mas nós vamos colocar todos os convênios na internet, de tal forma que alguém que mora lá em Lagoinha, ou mora aqui em Itacoaxetuba, ele vai poder acessar, saber quanto de recurso foi para a sua cidade, para que foi, o que tem que fazer com esse dinheiro, se foi prestado contas. Eu acho que isso é um avanço, né? O controle da sociedade sobre o dinheiro que é do povo, não é, do governante, nem do partido, né, do governo. O senhor sofreu críticas e foi acusado em 2005 ou 2006, eu acho que 2005, por verbas publicitárias da nossa Caixa, que estariam beneficiando candidatos ou pessoas ligadas à sua base aliada na Assembleia Legislativa. Pessoas foram afastadas do seu governo e da nossa Caixa. Eu lhe pergunto, isso não é um sinal de que essa distribuição não é tão clara assim? Milton Jung, se há um governo que gastou pouquíssimo com publicidade, foi o meu. Tenho a impressão que eu gastei 1/5 ou 1/6. Todo governo gasta muito com publicidade. Eu não. Aliás, pode escrever para cobrar. Eu vou reduzir fortemente. Eu nunca gastei sempre muito pouco, proporcional ao estado de São Paulo, que tem um orçamento de quase 130 bilhões de reais, e o critério é extremamente técnico, não tem, é critério televisão. Mas naquela época, tanto havia as críticas e a pressão que o senhor teve até que fazer mudanças. Não, na realidade, foi um caso de uma revista, um valor mínimo, né, mínimo, que a nossa Caixa que acabou fazendo uma publicidade. Aliás, como faz em jornais, revistas, televisão, rádio, né? Mas nós vamos reduzir fortemente, como já fiz. Aliás, eu não acredito em publicidade paga. Eu acredito no julgamento da população. A população está muito madura, né? Está muito amadurecida, sabe das coisas. É só a gente trabalhar direito, fazer bastante, atender o povo, que a população julga bem. Pois é, e das coisas mais reclamadas ou mais sugeridas por parte dos ouvintes internautas está a questão da educação. Nessa campanha eleitoral ficou muito claro o seguinte, a progressão continuada se transformou numa espécie de bode expiatório da educação. O senhor tem insistido na tecla de que mantém a progressão continuada. O que o senhor muda na educação para melhorar o desempenho? Milton Jung, essa pergunta é muito importante, que ela é uma questão de conteúdo, de mérito. E é importante a gente esclarecer bastante para o nosso telespectador e internauta. A progressão continuada, né, o ensino por ciclos, ele foi introduzido pelo grande educador Paulo Freire, isso há quase 30 anos atrás, na Prefeitura de São Paulo, quando a prefeita era a prefeita Erundina. A prefeita Marta, também do PT, foi para a prefeitura, também não mudou. A maioria dos municípios, inclusive hoje, tem progressão continuada, estados, né, os estados mais avançados. E o MEC, o Ministério da Educação, acabou de dizer, olha, no primeiro ciclo, que é de 3 anos, se deve ter a progressão continuada. O que eu vou fazer? Nós temos hoje 2 ciclos, 1ª a 4ª série, 5ª a 8ª. O ensino fundamental passou de 8 para 9 anos. Então eu vou fazer 3 ciclos. Primeiro ciclo da 1ª à 3ª série, 3ª à 6ª, 6ª à 9ª série. O que é a progressão continuada? Se o aluno faltou 25%, ele não compareceu em 1/4 das aulas, ele está reprovado. Ele é reprovado todo ano, ele é reprovado, não é a aprovação automática não. Agora, se ele não falta, se ele vai à escola,
por que ele não está aprendendo. O que faz o filho da família rica? Mas essa avaliação existe? Existe a Porque avaliação. me parece assim, a grande reclamação hoje é que esse sistema não avaliaria o aluno como deveria e nem daria muitas vezes uma autoridade ao professor, ele estaria perdendo essa autoridade dentro da sala de aula pela falta da avaliação. Como que ela ocorre? Como é que se pode fazer com que ela seja fidedigna ao desempenho do aluno? Milton Jung, a avaliação é permanente do aluno. O pai recebe o boletim bimestral, boletim para poder assinar. O aluno que está em dificuldade, ele tem reforço. Nós temos hoje mais de 20 mil professores envolvidos no reforço escolar. O que acontece na família do filho do rico? Você dá a mão para o aluno que está em dificuldade, você ajuda o aluno, você põe professor particular, você procura. O que a pedagogia mostra de maneira clara? O aluno que repete, ele não melhora. O fato de repetir, carimbar uma repetência numa criança de 8 anos, não vai melhorar. Ele vai ficar mais velho em relação à classe que chega. E aí ele leva ao abandono da escola. E o que todos os pais reclamam é que o filho acaba não aprendendo, ou esse sistema acaba não ensinando. Que a pessoa sai sem saber. Milton Jung, o que acontece? Você pode ter alguns casos de aluno com dificuldade. Por exemplo, primeiro ciclo de 3 anos. No terceiro ano você reprova. Agora, a finalidade da escola não é dar um carimbo de repetente, de fracasso para uma criança. A finalidade da escola é ajudar. A finalidade da escola é ensinar. No mundo inteiro, você tem um pequeno percentual de alunos que têm dificuldade. Hoje, no último exame nosso, 92% dos alunos ao término da 2ª série estão plenamente alfabetizados. Você tem um pequeno percentual que tem dificuldade. Nós não vamos deixar para trás, nós vamos ajudar. Mas os resultados que nós temos obtido nos exames não mostram esse grande percentual de alunos preparados. O que se vê nos níveis que nós temos, e não vamos nem comparar com outros estados. Nós estamos falando do estado de São Paulo com todo o investimento que se deve ter nessa educação. Isso é importante. Quem é que avalia o ensino? Quem avalia é o MEC, através do IDEB, a Prova Brasil e o SAEB. Então a combinação da Prova Brasil e do SAEB forma o IDEB. Então como é que ele faz? Ele avalia a 4ª série, ele avalia a 8ª série e ele avalia o 3º ano do ensino médio. Claro que precisa melhorar, e está melhorando ano a ano. Na 4ª série, São Paulo é o 2º lugar do IDEB. E quem está em primeiro lugar também tem a progressão continuada. Os estados que estão em último lugar, 26º, 27º, não tem progressão continuada. Então essa não é a discussão. A discussão é ensinar. Na 8ª série, o estado de São Paulo é o primeiro do Brasil. Eu ouço às vezes, não, o aluno vai ter dificuldade. Nas nossas ETECs, tem vestibular. 80% dos nossos alunos são de escola pública. Na FATEC, que é faculdade, né, altíssimo nível, 74% são de escola pública. Nós estamos avançando. Reconheço que precisa melhorar mais. Como? Não é discutir progressão continuada, é professor, capacitação permanente de professor, investir no professor e o aluno ficar mais tempo na escola. Eu fiz 500 escolas de tempo integral e eu vou ampliar as escolas de tempo integral. E o ensino médio, Milton Jung, é torná-lo mais atrativo. Por exemplo, eu tenho um programa do Estado que eu vou ampliar, que tem 60 mil alunos do ensino médio estudando inglês, ou uma segunda língua, ele pode escolher outra. Eu vou aumentar para 600 mil alunos. Ele estuda fora, na rede particular. Ele escolhe aonde ele quer estudar, o governo paga. Isso vai ajudá-lo, vai melhorar o aprendizado dele no ensino médio, estimulá-lo ao curso, melhorar para ele passar no vestibular, melhorar o emprego, melhorar o salário e unir o ensino técnico com o médio. Ele vai poder sair com os 2 diplomas. O senhor fala com educação, né, sobre educação. Por que até agora o governo do estado não apresentou um plano estadual de educação? Isso já foi para a Assembleia, tiraram da Assembleia, voltou para a Assembleia, o senhor apresentou um novo plano e até agora não saiu do papel. Ô Milton Jung, se há um estado que tem um plano com começo, meio e fim, é o estado de São Paulo. Estou dizendo aqui, olha, no ensino infantil, que é de responsabilidade das prefeituras, nós vamos pôr 1 bilhão. O senhor está falando de programas e propostas. Eu estou falando de um plano elaborado, um plano estadual de educação previsto na LDBE, etc. e tal. Quer dizer, mas isso não foi apresentado. Não, o plano existe. Política de ciclos, hoje é de 8 anos, 2 ciclos de 4 anos. Nós vamos fazer, agora é 9 anos,
3 ciclos, então o primeiro ciclo vai ser do 1º até o 3º ano, aliás, como é recomendado pelo governo federal. Depois nós vamos caminhar para a escola de tempo integral, ou o aluno de tempo integral, aquela escola que no espaço físico não der para o aluno ficar o dia inteiro, ele faz o 2º período num clube-escola, num centro comunitário, atividade esportiva, cultural, informática, línguas, né, segunda língua, inglês, espanhol. Um fato que é importante o nosso ouvinte, o internauta saber. O Brasil inteiro investe, os estados, 25% em educação e as prefeituras municipais, 25%. O estado de São Paulo investe 30%. Além de toda a educação básica, nós temos a maior rede de ensino técnico e tecnológico mantido pelo Estado, que eu ampliei muito, as ETECs e FATECs, que é o ensino que vira emprego, e as melhores universidades do país, a USP, a Unesp, a Unicamp. E uma novidade, eu vou criar a Fundação Univesp, porque hoje o ensino à distância, né, utilizando os modernos meios de comunicação, tecnologia de informação, é um grande instrumento para você levar a educação aos 645 municípios, educação de nível superior. Outra questão que aparece muito enquanto nós estamos conversando aqui, está caindo e-mail, pessoal falando sobre transporte. Hoje pela manhã nós já tivemos mais um problema no metrô de São Paulo. Ontem tivemos problema em Guaianazes, no trem. Se fala muito sobre a questão do investimento no metrô e no trem. Sempre me chamou a atenção, porque desde que a atual gestão assumiu, sempre quando nós falamos sobre esse assunto, dizem o seguinte: não se investiu em modernização dos trens. Quando se diz não se investiu em modernização dos trens, e não é alguém do PT que está dizendo isso, o senhor não investiu em na modernização de trens. Por quê? Olha, Milton Jung, é importante trazer informações para o nosso ouvinte e o internauta. A linha mais moderna de metrô de São Paulo é a linha 4, linha amarela, linha da integração. Sai da Luz, passa pela Praça da República, passa pelo Espigão da Paulista, desce a Rebouças, passa debaixo do Rio Pinheiros, a USP, o Mas estádio do Morumbi. Essa não foi o senhor que entregou? Nossa, essa linha fui eu. Eu fiz a primeira parceria público-privada do país, assinei em 2004. Primeira PPP do país foi a linha 4, 12,8 quilômetros, 11 estações de metrô. Essa linha que fiz todo o projeto, contratei, comecei, construí grande parte dela. E o Serra estão reclamando agora. E olha, vou ressaltar, não é trololó do PT. Não. Eu estou dizendo o seguinte, são integrantes, autoridades metropolitanas desse governo que falam isso. Por isso que eu estou aqui trabalhando com essa ideia, inclusive. O Milton Jung diz que a mentira repetida, reiteradas vezes... Mas quem está mentindo são os integrantes do seu governo? O meu adversário disse que eu entreguei 2,6 quilômetros. Isso é uma outra coisa, eu não estou falando do que o seu adversário falou. Não, mas tanto é que estou chamando a atenção para o que integrantes do seu governo sempre disseram e têm dito nesses últimos 4 anos. No último sábado, entrevista aqui na CBN, foi repetida essa questão. Então eu vou responder para esse integrante do governo anônimo, que é não mentira. É anônimo, se o senhor quiser eu lhe dou o nome. Então vou eu lhe dou o nome, foi o secretário Portela, secretário do estadual de transporte metropolitano, que sempre diz o seguinte: nesta gestão nós tivemos que fazer investimentos na compra de trens, porque não se comprava trens novos. E precisa ter trem moderno para poder atender mais rapidamente. Então vou recapitular aqui em respeito ao nosso ouvinte e ao nosso internauta. Primeiro, linha 4 do metrô, que já foi entregue, Paulista e Faria Lima. Ela só existe por causa do meu governo, senão ela não existiria. Nós fizemos a licitação, deixamos tudo em obra, todinha em obra, 12,8 quilômetros. Ela não tem operador, é a linha mais moderna, é a única linha nova, a mais moderna, não tem operador, ela é operada inteirinha por sistema. Por isso permite que um trem, a distância entre um e outro trem seja 75 segundos. Eu entreguei a linha 5 do metrô, que sai de Capão Redondo, Campo Limpo, Vila das Belezas, Giovanni Gronk, Santo Amaro, Largo 13. São quase 9 quilômetros de metrô e 6 estações. A linha 2, que parava em Ana Rosa, entreguei Chácara Clabim, entreguei Imigrantes, deixei Ipiranga praticamente pronta. O Serra continuou, isso é uma sequência. Ele entregou Sacomã, entregou Vila Prudente e uma boa notícia, deve entregar nas próximas semanas Tamanduateí, que é uma estação muito importante que vai integrar o metrô com o trem que vem do ABC.
Eu deixei praticamente quase pronta 3 estações novas na zona sul do trem da CPTM, 8 quilômetros, autódromo, Interlagos, Grajaú, tudo funcionando. E vamos chegar com o trem a Varginha, vou levar o trem até Varginha. A linha que vai para a USP Leste, levei a USP para a Zona Leste e pus uma estação de trem em frente à USP. Jardim Romano, Hermelino Matarazzo, Jardim Helena, USP Leste. Revitalizamos a operação centro dos trens. O trem parava, Milton Jung, no Brás. A pessoa tinha que sair, trocar de trem para chegar na Luz. Ela chega hoje de trem, na Luz, integra tudo no subterrâneo, não precisa sair mais na rua. Por isso a Estação da Luz virou o Museu da Língua Portuguesa, maior conjunto de esteiras rolantes do país, e além do que com o mesmo bilhete. Eu que introduzi o bilhete único. O bilhete único era só para o pneu no tempo da Marta. O bilhete único não foi introduzido na Prefeitura de São Paulo? Foi. O bilhete único só era para pneu, só para ônibus. Fui eu que peguei o bilhete único e trouxe para o trem, para o metrô. Sim, ele até só se referia... o senhor era responsável por essa área. Claro, claro. Então o bilhete único... E esse acordo só aconteceu depois que o governo Kassab assumiu? Não, o governo Serra. Depois que o Serra assumiu, o que eu fiz? Sim, exatamente, o governo Serra. O governo Serra Kassab, exatamente. Quando o Serra assumiu, é que o senhor conseguiu fechar esse acordo. Aí porque fechamos... antes não conseguia fechar esse acordo. Porque foi feito no tempo. Não foi até má vontade da prefeita, não. Não, é que no final, ela fez muito no finalzinho. Até porque o que a prefeita dizia é que era má vontade do senhor. Não, ela fez o bilhete único muito no finzinho, foi quase na saída do governo, foi no ano já da eleição. Nós fizemos o bilhete único integrando tudo isso. Hoje a pessoa vem lá da Zona Leste, desce na Luz, passa do trem para o metrô com o mesmo bilhete, não precisa nem sair na rua, enfim. E temos aí outras obras, a linha 5 do metrô que vai continuar, está em Adolfo Pinheiro, ela vai até Chácara Clabim. Nós temos a linha 2, que vai continuar, está em obra e a Prefeitura de São Paulo está ajudando, que é o chamado Expresso Tiradentes. Ele vai a Sapopemba, vai a São Mateus e vai chegar até a cidade Tiradentes. Temos uma nova linha que acabou de ser assinado o financiamento, que ela é importante porque vai ligar Jabaquara, que é a norte-sul, com o aeroporto de Congonhas e vai até Paraisópolis, independente de Copa do Mundo. Candidato. Mesmo que não haja jogo no estádio do Morumbi, vai chegar lá o metrô, o monotrilho, e vou fazer, Milton Jung, o Expresso Guarulhos. Nós vamos fazer uma linha por PPP, parceria público-privada, saindo do Brás, onde integra com o metrô, chegando a Secap e até Guarulhos. Candidato Geraldo Alckmin, a questão da segurança sempre aparece também aqui nas perguntas. Uma delas aqui é do Jonas Rufino, que diz assim: como é que o governador vai lidar com o crime organizado se for eleito novamente? E um outro tema que surgiu é o baixo índice de resolução de crimes no estado de São Paulo. Como é que se avança nesse sentido? O que se deve fazer para investir nessa área? Olha, Milton Jung, essa é uma guerra que tem que vencer batalha todo dia, né? Isso aí é uma luta que não termina. O que é importante? O importante é o seguinte: como é que era e como é que é hoje? Nós tínhamos 12.800 homicídios por ano. Era 33 homicídios por 100 mil habitantes. Fomos reduzindo. Quando eu saí do governo, de 12.800 era 6 mil. Hoje é 4.400. O estado de São Paulo tem 10 homicídios por 100 mil habitantes. Como é que era antes? O estado de São Paulo era o 4º estado brasileiro em número de homicídios por 100 mil habitantes. Hoje é o 25º. No Brasil inteiro aumentou o homicídio. E como é que se consegue colocar na cadeia e como é que se consegue condenar as pessoas que cometeram algum tipo de crime, já que esse índice de resolução dos crimes ainda é muito baixo? Então vou lhe responder. Nós tínhamos 55 mil presos. Hoje nós temos 168 mil presos. Se há uma polícia que trabalha e trabalhou, é a Polícia de São Paulo. Vou dar um outro dado para quem está acompanhando aqui a entrevista. O estado de São Paulo tem 22% da população brasileira. 39% da população carcerária. Se há um estado que prende, pega bandido e põe na cadeia, é São Paulo. Eu criei 44 mil vagas no sistema penitenciário. E faz o que com esse bandido? Ele é preso. Que tipo de tratamento ele faz? Ele é preso e fica lá, preso, jogado lá dentro, fornecendo e financiando esse crime organizado citado aqui pelo Jonas Rufino? Não é verdade, não é verdade. Nós temos penitenciárias de segurança máxima,
onde não há fuga, é 000. Quando o governo federal não tinha onde colocar o Fernandinho Beiramar, veio pedir para São Paulo. Falam mal de São Paulo, mas na hora que precisa vem pedir para cá. Era para ficar 30 dias aqui, ficou 2 anos. Nós estamos falando em aqui. Ressocializar esse preso. Como é que bota ele de Não, volta ao eu sistema? comecei de cima para baixo. Primeiro, penitenciário de segurança máxima, para casos graves, chefe de crime organizado. Depois, as penitenciárias fechadas. 45% dos nossos presos condenados trabalham e cada 3 dias de trabalho tem um dia de remissão de pena. Quem quiser visitar a penitenciária de Pirajuí, é uma fábrica de carteira, de cadeira, de mesa para a Secretaria de Educação, fábrica penitenciária. Nós temos centros de ressocialização, CRs, que nem são operados pelo governo, 22 operados por organizações sociais, Associação de Proteção aos Condenados. Qual é o índice de Nós reabilitação? temos, dos presos, eu não tenho o número exato, mas não é pequeno. Nós tem muita conversão, trabalho de igrejas também dentro das penitenciárias. 25% dos nossos presos estudam. Então, se há um estado que investiu, é o estado de São Paulo. E não tem mais preso em cadeia. Eu ouvi, Milton Jung, uma entrevista na Marília Gabriela, de um ex-presidiário. Então ela pergunta para ele, ele está lançando um livro, você ficou vários anos preso, o que você viu de melhor e de pior no tempo que você ficou preso? Ele falou de melhor, penitenciário de Pirajuí, ao lado de Bauru. E o que você viu de pior? Ele falou cadeia, não é penitenciário, é cadeia. Ele falou, você imagina você entrar num elevador lotado e você fica contando os minutos para sair, você morar num elevador lotado. Hoje em São Paulo, aqui na capital, não tem um preso em cadeia. Eu tirei todos. Não existe mais cadeia. Nós derrubamos a grade, tiramos a carceragem. Como acabei com o Carandiru, que tinha 8.000 presos dentro da cidade. E fizemos as unidades descentralizadas, menores, para os presos. Quem criou o CDP? Fui eu. Centro de Detenção Provisória. Então aquele preso que foi pego pela polícia, mas não foi ainda julgado, condenado, não fica mais em cadeia. Ele fica nos CDPs. Candidato. E ainda existe, eu reconheço, 7.500 presos no interior do estado, que nós vamos zerar em 4 anos. São Paulo vai poder dizer daqui a 4 anos, não existe um preso mais em cadeia, só Candidato, em CDP. Primeiro assunto que nós conversamos aqui, passar pela questão da gestão pública e transparência. Por isso eu encerro essa entrevista perguntando ao senhor o seguinte, por que as suas contas na campanha eleitoral não são tão públicas assim como poderiam ser? Por que, por exemplo, o senhor não está lá no site do Ficha Limpa, onde o senhor se proporia colocar o nome dos doadores da sua campanha antes da eleição? Olha, Milton Jung, primeiro eu cumpro rigorosamente a lei. Mas a lei não proíbe que o senhor divulgue antes. Não, mas imagine que amanhã eu sei que tem uma ONG que vai dizer, olha, tem que fazer prestação de contas diária. Por quê? Eu cumpro a lei. Não, mas eu não estou nem solicitando diário, semanal, só queria saber assim, por que o cidadão não tem o direito de saber quem é que financia a sua campanha antes de votar no senhor, antes de escolher em quem ele vai votar? Ele tem todo o direito. A prestação de contas é mensal, nós fazemos a prestação de contas. Se eu entrar lá no rigorosa. site do TSE, eu não encontro isso. Antes, Milton Jung. Está lá quanto é que o senhor arrecadou, mas não quem é que depositou. Isso imediatamente após a eleição, ela é já publicada. Não, mas não tem nenhum que problema. Tem tanto problema para dizer o nome do doador. Não, não tem nenhum problema. Isso tudo é publicado. Agora, não é porque uma ONG quer que se faça... Por que não vira lei? Amanhã vai ter uma outra ONG que quer que faça prestação diária. Depois vai ter outra que quer que faça de 3 em 3 dias. Não, eu cumpro a lei. O que a lei estabelece, nós cumprimos. E rigor absoluto. Fui governador. Se há um governador que pautou a sua conduta pela honestidade, pela seriedade, pela transparência, foi o nosso trabalho. Candidato Geraldo Alckmin, quero agradecer a sua gentileza de conversar conosco aqui na CBN, no CBN de São Paulo. Até uma próxima oportunidade. Muito obrigado. Eu que agradeço. Obrigado a você que nos assistiu. E eu quero lembrar a você que está nos acompanhando aqui que amanhã, nesse mesmo espaço, nós teremos o candidato ao governo pelo PV, Fábio Feldman. CBN, eleições 2010.